Hoje você vai criar sua primeira página HTML no VS Code, sem pressa, de maneira fácil. Vamos juntos no nosso curso de HTML com o professor Cobre. Vamos lá. Na aula passada você entendeu como que a web funciona. Chegou a hora da gente fazer o nosso arquivo de maneira profissional no VS Code. É o arquivo .html ainda, mas nós vamos fazer agora da maneira correta. Tá? Vamos seguir aqui. Na aula passada eu te mostrei que a web não é mágica, ela não tem nenhum truque, nenhum segredo. O navegador faz um pedido, o nosso cliente, alguém responde, ou a tua máquina local, que foi o nosso caso, ou o servidor, quando a gente acessa um site que não está hospedado na nossa máquina. O HTML é o arquivo que vai montar a estrutura dessa página e abrir aqui no nosso navegador. Então a gente vai sair da ideia para a prática agora. Então deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer. Tem algumas formas de fazer isso. Na aula passada nós tínhamos feito o nosso arquivo index.html. Tinha um códigozinho ali dentro. Na verdade não era nem um código, era só um texto mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês a maneira correta. Tem como fazer o seguinte, pessoal. Aqui mesmo, no nosso site. Aqui, ó. Eu vou expandir ele e ajeitar a tela aqui, ó. O nosso site tá aberto ali naquela aba. E o VS Code tem duas situações para ajudar vocês. Existe uma página que ela é o VS Code já na internet. Aqui, ó. Isso aqui já é o VS Code. Para quem nunca viu, é um sistema, uma IDE que facilita a nossa criação, gerenciamento de códigos, tá? Então ele vai trazer mais conforto e praticidade. E tem como você baixar ele da internet, aí no site oficial, tá? Eu vou deixar os links aí na descrição. Você pode baixar e instalar, que é bem simples, é bem fácil. A maioria das configurações é next, vai para frente. Ou você pode usar o do site, tá? Eu vou usar o meu que está instalado, mas ele é exatamente igual aqui, tá bom? Não muda nada. Eu vou fechar essas abas aqui, tá o nosso site aqui, ó. Vou deixar ele aqui também e apresentar para vocês o VS Code. Então, esse aqui eu tenho instalado. Eu vou ajustar aqui a tela, página inicial dele. Nós já temos um arquivo, nós já temos uma pasta, mas caso o aluno ainda queira, né? Caso você queira, tem como criar tudo do zero aí, sem problema. De repente, para vários exercícios você quer fazer um site diferente para cada exercício, aí a organização fica por tua conta. Então eu tenho uma pasta aqui chamada Programando com Cobre. Se eu quiser, eu crio uma outra pasta aqui dentro e outra pasta dentro de outra e por aí vai. Mas nesse momento é só o VS Code, ele só precisa que você selecione uma pasta que vai ser a pasta de trabalho do nosso site. Se a gente for ali ver, é justamente essa aqui que eu estou escolhendo. Tem um arquivo ali dentro, o VS Code não enxerga, que aqui ele só vai enxergar pastas. Então ele só quer que eu responda assim para ele. Que eu mostre para ele a pasta que eu quero continuar o trabalho. Então eu vou selecionar essa mesma. Olha o que ele vai fazer. Ele vai carregar e já vai trazer para mim, ó, que na minha área de trabalho dessa pasta eu tenho um arquivo HTML, tá? Eu posso fechar esse welcome aqui, posso fechar esse chat, eu posso diminuir um pouquinho essa janela aqui, tá? Então eu vou deixar só um pouquinho, ó. Aqui é a minha pasta lá que eu escolhi. E aqui é o nosso arquivo, ó. Se eu clicar nele, ó que legal. Tá aí o nosso index HTML. e o que a gente digitou lá. Então agora eu posso fechar aquele bloco de notas sem problema algum.
tá? Aí. Professor, eu quero abrir o meu site. Você pode dar um botão direito aí, ó. Revelar ele ali no File Explorer. Onde ele vai? Para aquela nossa pasta de trabalho. E abre normalmente aí com 2 cliques ou com Enter, tá? A nossa página aí, tá? Basicamente é isso. Então agora, tudo que eu alterar aqui, ó, eu vou colocar 3 pontos e vou tirar a vírgula. A minha IDE, o VS Code, ele ficou com essa bolinha branca ali, dizendo o seguinte: não está salvo. Você fez alterações e não salvou. O atalho aqui para salvar o arquivo é Ctrl S, tá? Então vou apertar Ctrl S e sumiu a bolinha branca ali. Indica que a minha página, o meu site está atualizado. Eu posso ir lá e recarregar ele agora, que a alteração tá ali. Show de bola, né? Tá bom. Então nós vamos seguir a partir dessa aula com esse camarada aqui, o VS Code. Você consegue programar Python, você consegue programar PHP, JavaScript, CSS, inúmeros formatos de códigos e programação neste VS Code, tá? Ele é bem legal, bem bom mesmo. Tá? Então ele vai nos garantir algumas comodidades, como auto-preenchimento de tag, de estrutura, de indentação, tudo isso que a gente vai ver ainda, certo? Vamos lá. Sabendo disso, nós vamos agora ver a tag, porque é o seguinte, não é só jogar o texto aqui, HTML é estrutura, então nós precisamos estruturar as informações que vão dentro do site. Vamos começar adicionando um título na nossa página, que é utilizando uma tag chamada H1. Ó, o nosso VS Code ele tem auto-preenchimento. Então, muitas vezes você precisa instalar alguns plugins aí. É uma pesquisa rápida aqui nas extensões de auto-preenchedor, ou ele mesmo sugere quando você está digitando que instale um plugin, etc. Mas geralmente ele vem com algumas coisas básicas já que funciona, inclusive. Eu vou escrever H1 e vou dar Enter aqui, ó. Ele já montou a tag de abertura e de fechamento. Ó, a tag de abertura é essa aqui. É H1, que é uma tag que delimita, estrutura um título bem grandão na sua página. Na página, não é o título do site, tá? É um título na página. Vocês já vão ver. Então essa tag H1 cria um título. E se você está escrevendo algo na página, você quer formatar como um título, você tem que dizer aonde esse título acaba. A tag de fechamento, ela é a mesma de abertura, porém, antes de escrever H1, tem a barra para a direita, tá? E aí, aquilo que você quer que apareça como título na sua página, você escreve entre as tags. É uma estrutura. O título começa aqui e termina aqui. Então, vou escrever aqui, ó. Aula do Cover sobre HTML. Tá? Bolinha branca indica que eu não salvei. Vou salvar. Pronto. Então agora ó, vamos ver a página como ficou lá. Vou recarregar ela. Olha aí, ó. Isso aqui agora é um título. Não aparece a tag aqui na página, tá? Não deveria. Não é para aparecer, porque ela é uma estrutura. Ela fica por trás, né? Ela não deve aparecer. Mas ele criou um título para mim. Olha só que legal. Tá? Vamos fazer o seguinte, embaixo disso vamos escrever Hello World. Ó. Hello World. Vamos salvar e recarregar aqui. Ó. Automaticamente, após terminar o título, ele pula para a linha de baixo e ainda deixa um espaço padrão aqui, ó,
de título. Isso ele faz tudo automaticamente. O HTML ele monta a estrutura e já organiza para nós, ó. Tá? Então aqui é um título, o maior título possível de uma página é o H1. Mais para frente nós vamos ver que tem subtítulos de alguns tamanhos. Agora, essa questão de escrever texto aqui solto a gente não pode mais fazer. Isso ficou no passado só para mostrar como funciona, tá? Então nós vamos utilizar agora uma tag que é justamente para escrever aquilo que a gente precisa, que é a tag de parágrafo. A tag de parágrafo é simplesmente P, né? Entre essas chavinhas aqui, ó, você coloca o P, abre a tag, é a tag de abertura, e a tag de fechamento. O meu tem auto preenchimento. O que eu indico para o aluno se ele for digitar na mão? Que não é legal, tá? Eu já dou a dica que o ideal é o aluno sempre usar o VS Code e o auto preenchedor. Mas se ele for digitar na mão ali no comecinho das aulas, abre a tag e já fecha. Deixa eu apagar aqui, ó, que senão a gente esquece, tá? Ó, barra P fecha, tá? O meu auto preenchedor, ele quando eu tento fazer manualmente, ele até me atrapalha. Então tá, agora o que eu quero que seja escrito dentro deste parágrafo, eu escrevo entre as tags P. Então vou colocar aqui, ó, estamos aprendendo HTML do zero. Vou salvar, ó, Ctrl S, e vou abrir a página. Recarrego, pronto. Manteve o espaçamento do título. E agora ele escreveu um parágrafo aqui para mim, tá? Olha só. Vou diminuir a janela aqui, que eu quero mostrar para vocês. Ó, ele tem um limite aqui, ó, não diminui mais. O site tem um tamanho mínimo. É importante saber disso. Agora eu vou, só para a gente ver, tá? A título de explicar uma situação. Eu vou copiar esse texto e colar ele várias vezes. Tá? Não se preocupe. É feio assim mesmo, eu só quero mostrar uma coisa. Ó. Então minha página, quando eu diminuo aqui a janela, eu estou falando que estou delimitando o tamanho do site, ó. Então, toda essa parte branca é a nossa página. E é igual nós lemos um livro que funciona de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele começa o texto aqui, ó, vem para cá, pula a linha, quebra a linha, começa o texto aqui, ó. E aí quando chega no final da página, ele é um parágrafo, tá? Então ele tem umas configurações por trás lá automática. Se o meu site é menor ou se o texto ficou muito grande, automaticamente a nossa tag de parágrafo faz as palavras ter uma quebra de linha e ir para a linha de baixo, mas ainda é o mesmo parágrafo, tá? Ó, ele quebra sozinho, porque se você abrir num computador e abrir num celular, o tamanho das telas são diferentes, então ele já trabalha de forma automática, tá? Muito legal. Deixa eu desfazer isso aqui. Salvei. E tá ali. Certo, pessoal? Vamos adicionar um segundo parágrafo no nosso código. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Não vamos adicionar o segundo parágrafo agora. Vamos adicionar mais texto. Eu vou mostrar para vocês que tem como fazer isso aqui, ó. É possível. Pode, funciona e não muda nada, tá? Já salvei, inclusive, e vou abrir a página lá. Não muda nada. Ó, por quê? Porque o que manda no site é a estrutura. Se aqui eu estou dizendo que começa um parágrafo e aqui termina o parágrafo, ele vai criar o início do parágrafo aqui, vai escrever o texto e encerrar o parágrafo. Aqui é só visualmente o código.
No site não é assim que funciona. No site ele termina o título, pula a linha automaticamente, dá um espacinho e já inicia o outro texto. Então visualmente é assim mesmo. Tanto é que eu vou fazer isso aqui agora. Ó. Vou pro ponto final e vou escrever aqui, ó. HTML com o cover é muito fácil. Espero que sim, né, pessoal? Comenta aí se tá difícil e dá uns feedbacks aí pro professor se você não entendeu alguma coisa. Se quiser elogiar, criticar, o comentário tá disponível lá. Então eu pulei a linha, mas note que eu estou dentro de uma tag de parágrafo ainda. Já salvei, vou carregar a página, olha o que acontece. Olha só, ele permaneceu na mesma linha, professor. Não gostei não. Ó, código. Por quê? Porque visualmente o código não é a mesma coisa que a estrutura. Então ele vai obedecer, o navegador vai obedecer olhando o quê? Olha, computador, tem um início de parágrafo aqui, tem esse texto aqui, o parágrafo termina aqui. Então ele vai fazer um parágrafo único. Não vai ter o pulo de linha ali, tá bom? Isso ajuda porque às vezes nós vamos colocar um texto tão grande que imagina o código indo todo para a direita lá, mas muito mesmo. Então nós podemos dar quebra de linha no código aqui, só para deixar organizado. Agora, se eu quero pular de linha, existe uma tag específica para pular de linha, que é a nossa tag BR, tá? Vou colocar ela aqui, ó, BR. Esta tag é uma de poucas, existem poucas tags no HTML, que ela não exige abertura e fechamento. Por quê? Porque quando você quer quebrar uma linha, pular a linha, você não precisa dizer eu quero pular uma linha daqui até aqui. Ele simplesmente pula a linha. E esse BR significa break, tá? Que é a quebra. Então eu quero que ele quebre a linha exatamente após aqui, ó, esse texto escrito do zero, ponto, aí ele vai quebrar a linha. E ainda assim é um único parágrafo, ó, tá? Então eu tenho um parágrafo e dentro do parágrafo eu tenho uma quebra de linha. Agora sim, nós vamos para o código fazer um segundo parágrafo. Ó, P. Ó, esse professor não fechou a tag, tem que fechar, né? Barra P, pronto. Aqui eu vou escrever outra coisa. Olá, estamos estudando HTML. Salvei. Tá salvo, vamos recarregar. Viu? Ele terminou o parágrafo, deu um espaçamento, tá na linha de baixo, e agora eu tenho um segundo parágrafo. Esse eu tenho quebra de linha, esse eu tenho somente um texto. Eu posso deixar alinhado desta forma, que a gente chama de indentação, tá? Muitas vezes o VS Code já faz isso aqui para nós, ó, que é uma forma de estruturar o código mais bonita. Tem até um tracinho branco aqui, ó. Porque se eu fizer dessa forma aqui, ó, atrapalha um pouquinho quem olhar o seu código de entender que aqui é um parágrafo com quebra de linha, só olhando assim. Ele vai ter que ler e procurar uma tag no meio ali. Então, uma dica do professor é o que? Se eu tenho um parágrafo com algumas linhas, nós estruturamos então o parágrafo dessa forma assim, ó. Da maneira que aparece no site, a gente deixa o nosso código. Que aí quem vai analisar seu código, ou até você mesmo para corrigir mais para frente, fazer alguma alteração, você sabe que vai estar escrito assim na página. Tá? E quando é somente uma linha, obviamente, se faz assim, ou se o texto acabar sendo muito grande, você coloca dessa forma
que, mais uma vez, repetindo, não vai alterar nada aqui, ó, tá? Porque o que manda no código é a estrutura e não a forma com que esse código está disponibilizado aqui, ó. Ele é como se ele montasse um bloco de título, embaixo de título um bloco de parágrafo, embaixo do outro parágrafo um bloco com outro parágrafo, tá? É isso aí. Comenta aí, já me diz se você entendeu, se você compreendeu ou no que você ficou em dúvida. Vamos aproveitar e colocar entre esses dois parágrafos um subtítulo. É a mesma tag H, só que agora a numeração dela é outra. H2 é um nível abaixo. E eu escrevi assim, ó. O que aprendemos hoje? Estamos aprendendo, estudando HTML. Tudo bem. Salvei. Recarregar a página. Note que agora é um título. Não é um título. É um subtítulo. Ele tem o mesmo efeito do título. Tem o negrito aqui. Tem esse espaçamento para baixo, ó, mas ele é um pouquinho menor. Então ele é um subtítulo. Nós vamos ter umas aulas mais aprofundadas sobre estas tags de títulos e subtítulos, tá? Aqui era só para mostrar mesmo que a gente consegue colocar outras tags entre outras, tá? O que importa realmente é a estruturação. Certo? Eu tenho um pequeno exercício aí para vocês, que é o seguinte. Você vai poder pausar o vídeo nesse momento e escrever em um único parágrafo. Você pode manter o título se quiser. Eu vou apagar aqui, ó. Você pode manter o título, escrever um outro título que você queira, mas em um único parágrafo o exercício é o seguinte. Você vai escrever o seu nome, a cidade e a tua idade num único parágrafo, mas esse único parágrafo em 3 linhas, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício sozinho, que eu vou fazer aqui e aí já volto aí para mostrar para vocês, tá? Pronto. Tá aqui o código, um único parágrafo, né? Um único parágrafo. Dentro do parágrafo 3 linhas, bastando apenas 2 quebras, porque a última linha é a última mesmo, né? Então ali o professor Luiz Covo de Blumenau e a idade fica fica em segredo aí, não vou colocar não. O exercício era esse. Se você tá, igual eu falei na última aula, se você tá achando bem simples, ótimo, a intenção é essa mesmo, é começar bem fácil para vocês conseguirem, tá? Então essa é a base, nós já vimos algumas tags, como que ela funciona. Se você não entendeu ali o conceito da tag, volta o vídeo, escuta, vê de novo, pratica. Comenta ali se você não entendeu, tá? Nós estamos fazendo a estruturação. Para a próxima aula, nós vamos ver a forma correta de montar uma estrutura completa do site, porque não é só simplesmente chegar e jogar as tags ali, tá bom? Nós temos um esqueleto padrão no HTML e tem uma fórmula mágica de fazer no VS Code isso com apenas um símbolo do teclado do computador, e ele faz o resto para nós no VS Code, tá? Vamos fazer um pequeno exercício agora. Fechar, apagar o arquivo, deixar tudo vazio e criar uma página do zero novamente. Ó, eu vou fechar a página. Vou lá no meu arquivo, tá? Vou apagar esse cara. Nós vamos fazer agora de uma forma um pouquinho diferente que da outra vez a gente abriu o bloco de notas para criar esse arquivo. Tá ali a pastinha, né? Eu posso até fechar ela. Ó, já sumiu aqui, ó, não tem mais, vou fechar. Certo? Nós vamos começar do zero. Só essa parte, para ver se vocês entendem. Então, fui lá, abri o VS Code. Abri o VS Code ou aquela página web. Vou abrir aqui uma pasta de trabalho.
ó, a minha é essa aqui. Selecionei essa pasta, que é o local onde eu vou trabalhar o meu site. Então, para ter certeza onde tá, ó, tá aqui, ó, o nome da pasta de trabalho tá aqui. Agora aqui, sem eu precisar acessar a pasta, eu posso vir nesse botãozinho aqui, ó, e criar um new file, um new arquivo. E aí é só eu nomear ele como index.html. Ele já até mudou o ícone aqui, ó. Vou dar um enter. O meu código já existe. E, novamente, vai lá. Você vai lá agora. Escreve um título que te agrade aqui. H1. Num parágrafo só, coloca o seu nome, sua cidade e sua idade. Num parágrafo só, quebrando em 3 linhas. E embaixo do seu nome, da sua idade, da sua cidade, da sua idade, coloca o subtítulo H2 lá, com o nome do seu bichinho de estimação aí da sua casa, se você tiver um cachorro, um gato, um hamster ou o que você já teve. Salva, não pode esquecer de salvar, e abre essa página aí que o navegador vai mostrar daquela forma que o professor mostrou aqui, né? Revela no Explorer, dá um enter ali que vai carregar, tá bom? E comenta se você conseguiu. Eu acredito que você vai conseguir. E se você não conseguiu por algum outro problema, comenta aí também, o professor vai ajudar, tá? Faz esse exercício aí agora, sozinho, né? Repita isso, sozinho. Pausa o vídeo, faz isso. Eu vou fazer aquilo que eu pedi agorinha e já volto aí. Então tá aí, pessoal. Um título H1, um parágrafo com 3 linhas e um subtítulo com um bichinho. No caso aqui o Tobias, que é um chihuahua. Eu acho que é assim que se escreve chihuahua, tá? Então na próxima aula nós vamos continuar vendo a estrutura correta do HTML. Um negocinho chamado emmet, que é a estrutura inicial de uma página, tá? Mas nós vamos ver que tem um segredo ali, como eu disse, no HTML para montar isso tudo de uma maneira mágica para nós, tá? Eu quero agradecer, peço que você compartilhe, deixe seu like aí, se inscreva e espalhe esse canal aí para os amigos de vocês, para eles aprenderem também a programar o site do zero, tá? A gente se vê na próxima aula. Um abraço aí, até mais.